Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde, queridos e amados do canal Amigos do Evangelho. Estamos aqui para o nosso vídeo. Se inscreva aí no nosso canal, coloque o sininho aí para que os próximos posts que nós fizermos venham aparecer no seu visor. E que você também coloque seu like aí e indique os nossos vídeos para outras pessoas. No vídeo de agora eu queria dizer que havia uma mulher que tinha passado por 5 casamentos e está morando com mais uma pessoa. Ela estava com 6 relacionamentos. Ela já tinha sido mulher de 5 homens e depois ela passou pelo 6º relacionamento e aquilo causou algo dentro dela que ela, de fato, ela precisava de água, mas toda vez que ela ia naquele poço, ela tirava água e ela bebia aquela água daquele poço e ainda assim a alma dela continuava com sede. Até que um dia a misericórdia de Deus alcançou aquela mulher, a mulher samaritana, e Jesus foi falar com ela pessoalmente. Que isso? Jesus foi falar com a mulher do poço pessoalmente, ele foi lá, né? Ela estava pedindo a Deus misericórdia, graça, porque aquele poço lá era o poço que foi dado pelo pai de Jacó a Jacó. Então, na verdade, Jacó tinha aquele poço e parece que ele deu o poço de Jacó, o nome daquele poço ali, né? E ela ia lá no Antigo Testamento, ou seja, ela ia em outra fonte para beber da água que tornava da sede nela, porque o Antigo Testamento são só sombras do que o Jesus Cristo veio fazer. Então, tudo que Jesus fez e tem feito até os nossos dias é real e verdadeiro, ou seja, é o que realmente Deus queria que nós soubéssemos sobre Ele. Mas o Antigo Testamento, tudo que está escrito lá são ensinamentos para nós e são sombras do que tem acontecido nos nossos dias. O que aconteceu lá também é verdadeiro, mas são só sombras. Não era a explicação plena do que Deus queria que nós entendêssemos. E ela ia lá e falava: Deus de Jacó, me ajude, por favor. E aquilo ali aparentemente podia parecer que preenchia a alma dela, só que ela não conseguia matar a sede da alma dela. Aquela mulher, ela teve 5 maridos e estava passando pelo 6º relacionamento. Ou seja, imagina como é que estava a alma dela sofrendo, porque ela tentava dar certo com um, ela era rejeitada, tentava dar certo com outro, ela era rejeitada, mas o amor de Deus por ela permanecia o mesmo, inabalável, só que ela não conseguia ir na fonte que jorra para a vida eterna. Então, amados do canal, eu vou começar, então, essa é só a introdução, então eu vou começar a dizer o que eu quero dizer. Quando Jesus foi falar com aquela mulher pessoalmente, ele precisava de como chegar, porque historicamente aquela mulher pertencia a um povo que era inimigo do povo judeu, porque o povo judeu vivia constantemente discriminando o povo dela, que era de Samaria, achando que eles eram impuros, porque eles misturavam religiões, misturavam pensamentos, e os judeus se achavam puros só porque guardavam a lei. Então Jesus precisou pedir água para aquela mulher. O nosso Deus, ele chegou ali pessoalmente para falar com aquela mulher e pediu água. E disse assim: mulher, dá um pouco d'água para beber. Aí a mulher falou: como é que você, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, água de beber? Havia uma rixa entre os dois povos. Só que Deus não é religião. Jesus não é religião, ele não representa nenhuma religião. Jesus é Deus de todo o universo, de toda a terra, de todas as pessoas. Uns já o conhecem, outros ainda não o conhecem. Jesus está trabalhando em toda a humanidade para que as pessoas o conheçam. Então, superando aquela rixa, Jesus achou a maneira ideal para chegar àquela mulher. Pediu a ela exatamente aquilo que ela precisava, aquilo que ela estava pedindo muito a Deus, que era água para saciar a sede espiritual dela. E a mulher, depois que passou aquilo, aí Jesus disse para ela assim: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água para beber, você que pediria, e ele lhe daria água viva. E a mulher disse para ele assim, a mulher lá do poço, a mulher samaritana: como é que você vai pegar a água desse poço aqui, se você não tem nem balde, não tem nem corda para pegar, e o poço é fundo? Por acaso esse poço, você sabe de quem pertence esse poço, quem pertence esse povo? A Jacó. Você por acaso é maior do que Jacó? E Jesus começou a falar e começou a se explicar, falando que aquele que beber da água do Antigo Testamento, aquele que permanecia na lei, vai beber e vai continuar tendo sede.
Aquele que permanecer sendo legalista, que acha que Deus aceita a gente pela obra, pela prática de boas obras, vai continuar tendo sede, não vai experimentar a fonte da água viva. Mas Jesus estava chegando para ele e falando assim, ó, se você beber da água que eu lhe der, essa sim fará dentro de você uma fonte, e essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando que ele estaria trazendo para ela a água viva, ou seja, representando o Espírito Santo de Deus. Se ela cresce em Deus, conforme o que Jesus estava trazendo, que a salvação era pela graça, que Deus nos aceita por amor, não por obras, que Deus nos aceita porque Ele é bom e Ele quer salvar a nossa alma. Se ela estivesse bebendo dessa fonte, ela teria, pelo contrário, ao invés de sentir sede, além de ter a sede, a sede da alma, ela já estaria satisfeita com Deus, ela ainda teria dentro dela uma fonte que jorraria para a vida eterna, ou seja, o Espírito Santo ainda salvar a alma dela para a vida eterna, ainda ela serviria de canal, de instrumento de Deus para levar outras pessoas à vida eterna. Ou seja, em suma, eu quero fechar aqui o que eu quero dizer. O Antigo Testamento não é fonte para saciar a alma do ser humano. O Antigo Testamento, ela é somente sombra, o Antigo Testamento é somente sombra do que Jesus Cristo veio realmente trazer. Ou seja, é como se o Antigo Testamento estivesse falando de Cristo e apontasse para Jesus Cristo e falasse, ó, Ele que salva, é Ele que perdoa, é Ele que evita que a alma vá ser condenada, é Ele que ama, é Ele que cura, é Ele que é misericordioso. E o que Jesus Cristo trouxe foi, ó, eu estou aqui, pode vir falar comigo, podem vir, porque eu sou Deus, eu tenho a vida eterna para vos dar, eu tenho a fonte da água viva para colocar dentro de vocês, e aquele que bebe do que eu der, do que eu ensinar, do Espírito Santo que eu tenho para dar, esse realmente não vai ter mais sede e, pelo contrário, terá a vida eterna. O Antigo Testamento aponta, ó, Jesus é o homem, Jesus é o cara, Jesus é Deus. E o Novo Testamento aponta, Jesus falando, eu estou aqui, pode vir falar comigo, eu sou Deus, eu sou real, eu sou vivo, eu ressuscitei dos mortos pelo poder do meu Pai, e eu posso apresentar o meu Pai, eu sei quem é meu Pai, eu conheço Ele, Ele é o Todo-Poderoso, Deus do Criador dos céus e da terra, eu sou um com Ele, eu faço parte da deidade, e vocês podem contar comigo. Quando a mulher percebeu que Jesus era o Messias, que ele falou que ela falou assim, mulher, vai buscar seu marido e volte aqui que eu vou te mostrar o que significa a fonte da água viva. Aí a mulher disse, eu não tenho marido. E Jesus, claro, sendo Deus, ele sabia disso, né? Falou, mulher, você já teve 5 maridos, esse que está com você agora não é teu marido. E ela falou, oh meu Deus, eu vejo que você é profeta. E Jesus no final fala assim, ó, Deus é espírito, né? Importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Então ele acabou no final se identificando para aquela mulher como o Messias. Eu sou o Messias, eu sou aquele que Deus disse que viria à terra para salvar a raça humana, para trazer salvação, cura para a alma, perdão dos pecados, e a fonte que jorra para a vida eterna é o Espírito Santo de Deus. Aquela mulher, ela realmente teve um encontro com Jesus, porque depois ela passou a falar de Jesus para toda aquela terra, começou a falar, olha, se por acaso não é o Messias, por acaso não é Ele que é Deus, Ele falou tudo sobre a minha vida, tudo que eu precisava, tudo que eu falava somente com Deus, Ele falou para mim. Então ela identificou Ele como Jesus como Messias. Ou seja, então, fechando, o Antigo Testamento não é a fonte de água viva. Ele é simplesmente o que Deus deixou para nos ensinar, para apontar a Cristo, que é o Filho de Deus, e conhecendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, do modo dele, teríamos dentro de nós a presença do Espírito Santo, que é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que mata a nossa sede espiritual, cura a nossa doença do pecado e nos gabarita a participar pela presença de Deus em nós da vida eterna. Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo em nós é a esperança da glória. E se nós formos cheios da presença do Espírito Santo, nós cremos em Jesus segundo as suas escrituras, segundo os seus ensinamentos, essa fonte que é o Espírito Santo jorraria para a vida eterna, jorraria como um rio e alcançaria outras pessoas. Aquela mulher bebia do poço de Jacó. Jacó é Antigo Testamento. Ele teve que ter um encontro com Deus também para ter a alma salva. E agora, na nossa época, nós temos que ter um encontro com o Senhor Jesus, que é o Senhor Deus, para ter a nossa alma salva. Amigos do Evangelho, entenda essa palavra.
Jesus Cristo é o Deus que salva, é o Deus que ressuscita os mortos, é aquele que disse para Lázaro, vem para fora do túmulo, volta a ter vida, e ele voltou. E ele disse que naquele dia ressuscitaria tanto os bons quanto os maus. Os bons seriam ressuscitados para a vida eterna e os maus para a condenação eterna. Jesus é aquele que deu naquela mulher a fonte de água viva, que é a presença do seu Espírito dentro dela, para que ela viesse a ser salva, tivesse essa sede na alma saciada pelo próprio Deus, e que essa presença dele, que é o Espírito Santo dentro de nós, viesse a jorrar como um rio para alcançar outras pessoas. Então, esqueça da fonte velha, a fonte que não mata a sua sede, e comece agora a beber da fonte que jorra para a vida eterna, que é o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que nos ensina quem é Deus, nos ensina o que Deus quer e nos capacita a vivermos eternamente com Deus. A salvação, a vida eterna não começa quando formos para o céu com Jesus. Ela começa aqui na terra, quando Jesus passa a ser o Deus e Senhor da nossa vida. Quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, passamos a ser de Deus e passamos a receber o dom maravilhoso que nós não temos como pagar. Então é uma coisa maravilhosa, que não tem preço, nós não temos como pagar, e Deus, sendo amoroso e bondoso, nos dá o perdão, a salvação e a vida eterna gratuitamente através da fé em Jesus Cristo. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Esse evangelho está sendo pregado no mundo inteiro, muitos não querem ouvir, muitos fecham seus ouvidos, muitos estão dando ouvidos e estão sendo salvos, curados, transformados, com a certeza de que há um céu de glória, há uma vida eterna a se conquistar, que já foi conquistada por Jesus, a se tomar posse, preparada por Deus, para que naquele último dia, quando acharem quando essa terra começar a pegar fogo, que acharem que tudo acabou e que os bons serão salvos, como um pastor separa a ovelha dos bodes, né? Os que obedeceram a Jesus e aceitaram o seu amor serão salvos, à sua direita. E os que desobedeceram e permaneceram rebeldes, amando o pecado, odiando a Deus, serão rejeitados, colocados à esquerda, e dito que os da direita serão salvos para a vida eterna, os da esquerda condenados para a morte eterna. Lembre-se, o amor de Deus é real e verdadeiro, e Ele está sempre tentando falar com cada um de nós para nos arrependermos dos nossos pecados, bebermos da fonte da água viva e participarmos desse reino maravilhoso que é o reino de Jesus Cristo, o reino do Filho amado de Deus. Um abraço, amigos do Evangelho. Saiba que Jesus nos ama, Ele tem trabalhado dia e noite para nos convencer que nós não temos outro caminho, que o caminho para a vida eterna é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém se achega a Deus a não ser com a comunhão, um relacionamento com Jesus Cristo. E Ele é a verdade que os homens odeiam, os homens que são maus, mas os que praticam a justiça querem conhecer Deus, querem conhecer Jesus cada vez mais. E que nós possamos em conhecer e prosseguir em conhecer. Inscreva-se aí no nosso canal, dê o seu sininho para próximos vídeos, estaremos postando os próximos. Deus abençoe, fique com essa palavra. Se você tem alguma coisa a escrever aí, dê a sua opinião, escreva aí no nosso canal e vamos dar a sequência. Até o próximo vídeo, um abraço, fique na paz.